voltamos agora com o nosso quarto quadro aqui, né, do programa Sind Solution. Como vocês sabem, a gente sempre encerra dando muita informação para vocês no nosso momento jurídico e sempre trazendo os especialistas nessa área. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Cristiano de Souza Oliveira, ele que é advogado, ele é consultor jurídico da Revista Direcional, nossa grande parceira, né, a Sônia. Quero deixar um abraço para você, Sônia. E também ele é autor do livro editado pelo Grupo Direcional também, Sou Síndico, e agora? Reflexões sobre o Código Civil e a vida condominial em 11 lições. Ele hoje vem falar de um tema super importante, que a gente já falou há um tempinho atrás, mas sempre vale a pena estar reforçando, porque o síndico sempre tem muitas dúvidas ainda relacionadas a esse assunto, que é mudanças e implicações do novo CPC. Repetindo, então, mudanças e implicações do novo CPC. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Dr. Cristiano, que está aqui hoje para falar sobre esse tema, o meu boa noite, e também ao Mauro Andrieta, que vai comandar essa entrevista. Bom, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Momento Jurídico, que é aquele momento onde nós trazemos de uma maneira leve para vocês o que há de mais importante em leis, em aplicações das leis, ou seja, ajudando que a gestão do síndico seja mais suave, que nem sempre nós conseguimos ter aí no nosso dia a dia a suavidade que nós gostaríamos. E para isso nós trouxemos o Dr. Cristiano aqui. Dr. Cristiano, boa noite, tudo bem? Boa noite Lilian, boa noite Mauro, boa noite público da UP TV. Pois é, doutor, nós estamos falando hoje das novas modificações da CPC, né? Essas aplicações que as pessoas, são essas mudanças, elas falam sobre responsabilidade, sobre não é um aumento, você estava me falando que essas leis já existiam antigamente, elas foram só aprimoradas e agora ficou mais claro quais são os deveres e as responsabilidades, e as responsabilidades do síndico, né? Isso vem numa atuada já desde 2002, com a entrada em 2003 do Código Civil, aonde passa o condomínio a ter um pouco mais de seriedade na sua administração. Essa seriedade se traduzindo também em responsabilidade para o síndico, mas sobre maneira a questão de ver o condomínio de forma diferente. Agora, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o que nos traz de implicações sobre o condomínio? Este é um ponto muito sério, porque além de a gente ter dentro até uma dicotomia, às vezes, do que tem o Código Civil, que traz um direito material, um direito do dia a dia, de como que a população deve viver, e do Código de Processo Civil, de como você faz esse direito material, esses direitos que vocês vão ter, que a população vai ter, como que faz para atingi-lo? Como que eu vou atingir se ele for frontalmente violado? Então eu tenho dentro do Código Civil uma sociabilidade muito grande, um princípio da sociabilidade muito grande. Eu tenho sempre a busca do coletivo. Eu tenho essa busca em excesso, inclusive em alguns momentos, exigindo que eu faça sempre uma assembleia. Quando eu tenho um código de processo, o que a gente pensa nesse código de processo? Só em litígio, em briga. O nosso novo código de processo, ele traz e abre uma outra porta. Não é só briga. Não é só cobrança. Óbvio, dentro de várias outras implicações, a facilidade de você fazer a cobrança também existe através da execução hoje. Mas não é só isso. Aliás, a execução hoje se tornou muito mais rápida, né? Vende-se como sendo rápida. Tá. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. E o porquê que não é bem assim? Porque mesmo sendo uma execução, eu continuo necessitando que o condomínio tenha que ter um bom cadastro. Como que eu vou te executar se eu não te acho? Né? Então você tem execuções, de repente, de processos, de unidades que eu não tenho cadastro. Então, é um imóvel, vamos dizer que seja um imóvel de investidor. Eu tenho esta informação de que ele é de investidor e não refaço esse cadastro há mais de 15 anos. Esse investidor, pessoa física ou pessoa jurídica?
só locava, parou de locar. É simplesmente não encontrado. Não é encontrado. Então não se torna uma coisa fácil. Sem dúvida. Outra, a execução, por si só, ela é começo, meio e fim. Ou seja, eu tenho no título executivo, se transformar o crédito em título executivo, eu tenho que ele tenha um final. Então, são blocos. Não existe ainda na nossa jurisprudência um entendimento de que as vincendas se incluem no pedido. Ou seja, durante o processo, eu continuo devendo. O que eu faço? Dentro da execução, uma regra geral é que não se inclui essas vincendas. Até o próprio código fala que seria nulo a execução se eu incluísse essas vincendas. Então, nesta visão, a gente teria que pensar também se seria a execução a única porta. Não é. O procedimento de conhecimento, aquilo que a gente chama de procedimento comum, ainda permanece válido também para condomínios, em casos de cobrança repetitiva. De repente eu tenho uma cobrança repetitiva. Entrei, estou desempregado. Uma situação nova no Brasil, que quase ninguém é desempregado. Quase ninguém. Ninguém vira desempregado de repente. E no condomínio, por ser uma sociedade, uma micro-sociedade, então o reflexo que acontece lá fora acontece aqui dentro. Sem dúvida. Os problemas econômicos que acontecem lá fora vão refletir dentro do condomínio. A recuperação que acontece lá fora vai ser muito menor e muito mais lenta dentro de um condomínio, porque vai precisar que eu me estabeleça no trabalho para poder fazer um acordo que eu vou cumprir. Né? Numa situação desse tipo. Eu acho que aí vale, é claro que antes da execução, vale toda uma tratativa, uma mediação, que é um outro caminho muito mais interessante. Visão. Sim, mas eu digo que, quer dizer, abriu-se aí uma porta jurídica com uma possível agilidade no processo, porém ainda o bom senso e a mediação se torna ainda o passo mais importante, acredito, né? Em qualquer litígio, em qualquer área e em qualquer momento dentro de um condomínio. Mas para isso eu preciso que o condomínio se estabeleça nesta concepção de usar outros meios adequados ou alternativos de solução. Porque nem sempre, hoje em dia, a gente percebe que realmente, com o país do jeito que está principalmente, né, as pessoas ficam nesta situação horrível, absolutamente sem querer, né? Ou seja, elas são obrigadas a ficar nessa situação de inadimplência por não ter outra alternativa mesmo, né? E, Mauro, tem-se ainda a que ter uma visão do seguinte: quando eu entro com uma execução, o que eu quero? Sim. Eu quero receber. Então, se eu quero receber, eu quero ter o dinheiro na minha mão. Sim. Eu, condomínio. Então, imagine uma pessoa que está desempregada, só tem aquele imóvel para vender, para poder criar caixa e pagar as suas contas. Eu entro com uma execução, averbo na matrícula do imóvel esta execução, depois eu penhoro este único imóvel que ele tem. Será que o meu objetivo, condomínio, receber, foi atingido? Ou será que eu criei dentro do pé desta pessoa uma pedra para afundá-la cada vez mais e pior, afundar dentro do meu condomínio? Sim, você, na verdade, aquela história... É uma situação bem crítica. Eu simplesmente deixo Dá um tiro no pé, né? Tiro no pé. Então, mas aí, no caso, assim, a gente sabe que esse código ele pode estar agilizando, né, todo o processo de cobrança e tudo mais, mas como que o condômino hoje, ele que é o devedor, no caso, como é que ele está enxergando isso? Ele deve estar, assim, totalmente assustado com tudo isso, porque... Mesmo se você utilizar essa lei de uma forma inflexível, né, você causa um problema para o condomínio, né? São dois lados muito interessantes. E nós vamos ter síndicos que vão ter todo esse processo de mediação, como vai ter aquele que não vai se preocupar com isso, né? E o pior, vocês estão me trazendo a situação da ponta. Sim. O meu problema maior é que o meio ainda não está preparado. Sim. Então, quando eu falo que é o meio que não está preparado, o código é muito novo. O código é muito recente. A visão dele, a mudança de ideologia que ele traz para toda a sociedade, de como utilizar o processo, como que eu vou buscar o meu direito e até onde eu posso flexibilizar o meu direito numa autocomposição, ele é muito novo.
O Poder Judiciário, que é um meio entre o instrumento e a minha ponta, ainda também não está não está preparado. Então, o que acontece? Você tem casos, e eu tive um caso específico de cobrança de condomínio, onde eu não optei pela execução porque a pessoa está contumaz e ela vai permanecer. Então, eu não ia fazer por blocos, preferi pelo procedimento comum, incluir as vincendas no pedido. O juiz, primeiro, discute, e eu já tinha colocado isso em petição, quer dizer, é uma questão de não leitura. Sim. E depois de, olha, então eu estou pelo procedimento comum. Ok? Ok. No procedimento comum, cabe uma audiência preliminar de conciliação. O que o juiz me faz? Não. Pelo meu critério e possibilidade de inverter as fases do processo, eu não considero sendo útil agora uma audiência preliminar. Vá para a contestação. Mas espera aí, é uma cobrança. Né? É uma cobrança, é uma possibilidade. Às vezes, o condômino inadimplente, dentro do ambiente do condomínio, ele não encontra a possibilidade de diálogo. Não. Por alguma razão. Não existe, é verdade. Por causa de horário, por causa de posicionamentos, a posição do síndico, a posição da administradora, a posição... É posição. E, às vezes, até por vergonha, ele não busca a conversa com o síndico. E juridicamente, uma audiência ficaria bem mais simples. Numa audiência preliminar, ele pode conversar. Às vezes, na cabeça dele, ele vai conversar com um preposto ou com o próprio síndico, mas num lugar reservado, num lugar sigiloso. A conversa fica, não no lugar, mas a conversa é sigilosa. Ele se sente mais confortável. Até porque não se expõe tanto, né? Não se expõe. Apesar de ser um processo, ele se expõe menos do que se expor numa reunião de condomínio. E resolve o problema. E essa contestação que você fala é muito radical. A pessoa tem pouquíssimo tempo para se resolver, sendo que ela já está com problema já em casa e tudo mais. E sabe o que é pior, então, a questão de você apresentar uma contestação, eu já estou apresentando uma resistência. Então, se eu apresentei uma resistência, você que é condomínio do outro lado, e de repente eu apresento como resistência, na minha defesa, erros em administração, que são passíveis, todo mundo é passível de erro, eu simplesmente derrubo a possibilidade, porque nenhum brasileiro de uma hoje solução mesmo, né? Está preparado, culturalmente falando, em ver uma solução de conflito num sistema multiportas. Então, eu bati no seu carro. Você não vai sair comigo e falar, olha, puxa vida, você bateu no meu carro, vamos tentar. Vamos tomar um café, resolver o nosso problema. Não. Não é o perfil latino, não é o perfil do brasileiro. Né? A resposta do brasileiro para o Poder Judiciário é vá procurar seus direitos. O americano é outro. Nos vemos no tribunal, porque lá eu tenho uma confiança. Aqui não, vai procurar seus direitos, porque o colapso é tão grande que até você conseguir o seu direito... Ah, meu amigo. É quase que eu falar assim, que, ó, então vai lá procurar seus direitos, porque você não vai ganhar essa cor desse dinheiro por um bom tempo. E quando... A certeza disso é uma coisa que atrapalha muito, realmente. Infelizmente, não era essa a certeza que nós tínhamos que ter. Não, claro que não. A certeza que nós tínhamos que ter, dentro de um poder judiciário, era que vamos solucionar o nosso problema. Agora, como que eu vou solucionar o meu problema? E amparado juridicamente, como é nos Estados Unidos. Estamos num ambiente amparado juridicamente, então vamos aqui conversar amigavelmente chegar a um acordo. Como que eu soluciono um problema de cobrança, uma simples cobrança de um condomínio? Simples cobrança de um condomínio. Que é dinheiro. O quanto você pode, o quanto eu possibilito você me pagar. Como que eu vou colocar isto na mesa se eu tenho o meu intermediário, que é o Poder Judiciário, falando, não é na fase inicial que nem a lei fala. Eu vou inverter porque eu considero que eu devo inverter. Isso dificulta tremendamente, além do que, voltamos àquela primeira frase que eu disse, as pessoas não estão nessa situação porque querem. Né? Você, claro, sempre tem um malandro, o malandro é facilmente identificável. Nós não podemos ir pela exceção. Exatamente. Eu não posso simplesmente mover... Eu dou o exemplo do automóvel.
Eu não ando a 40 km por hora, ou a 50 km, ou a 60, porque tenho que ganhar, porque eu não posso ganhar mais multa. Eu ando porque a lei assim fala que essa é a regra. Sim. A exceção é eu ganhar multa. Sim. Então eu não posso criar na sociedade a visão da exceção, Sem do dúvida. malandro. Então, visto isso, o que acontece? Você tira essa possibilidade desse diálogo que o cara, da pessoa se expor de uma maneira reservada quais as reais possibilidades que ela tem de fazer. Porque Ela fica sem defesa, às né? vezes ela está fica num sem desespero defesa. tão grande, e eu já vi isso acontecer, e era verdadeiro, que a pessoa simplesmente, às vezes, a outra parte, E às vezes o condomínio pode dar uma sugestão que ela nem tinha passado para a cabeça dela. Exatamente. E o Existe condomínio também a dá um tiro no pé, amarra ela dentro do condomínio, não consegue vender, não consegue hipotecar, não consegue fazer absolutamente nada com aquele patrimônio E que ela fica tem. ali. E ela vai morar de travado. graça. E ela, infelizmente, vai morar de graça. E ainda vira para o condomínio e fala, olha, por favor, se você vender, ainda vai, como a lei fala que vai sobrar um troco para mim, vende aí bem. Sim. Né? Agora, não é só essa a implicação do código. Ele te dá uma abertura ainda maior. Para condomínios, ele pega essa sociedade e fala o seguinte, olha, sociedade, se prepara. Então, quando eu tenho, e essa audiência preliminar no processo comum, ela pode servir, de repente, quando eu estiver discutindo um contrato. Um contrato. Construir uma churrasqueira, não deu certo, a garantia da churrasqueira. Eu vou para onde? Eu posso ir para uma audiência preliminar? Mas para eu ir na audiência preliminar, quem está lá na audiência, quem vai para a audiência preliminar, tem que ter uma única coisa. Capacidade para negociar. Sim, com informação, né? Informação, capacidade e, dentro de um condomínio, autorização da Assembleia para tal. Entendi. Então, é uma mudança geral. Outra mudança que o código dá para a área de condomínios, as correspondências. Olha que coisa tão simples, né? As correspondências. A possibilidade de qualquer pessoa ser processada. Qualquer, eu, você, qualquer pessoa pode ser processada. E podemos receber a nossa citação por carta. Hoje o código permite a citação por carta. Quem recebe no condomínio as correspondências? Pela legislação de Correios e Telégrafos, o síndico ou seu preposto. Ok. Então, há que se criar dentro do condomínio uma regra muito séria de como que vão ser recebidas estas correspondências judiciais. Por quê? A portaria vai receber Pra não e vai constranger, ter que né? me passar sem me constranger e em tempo hábil, Sim. porque eu tenho um prazo para responder. Ah, mas o prazo é só quando junta no processo. Tudo bem, mas eu continuo tendo um tempo hábil. Mas outra coisa, se a portaria recebe, vamos supor, e porque na verdade também tem aquela, eu posso não ser encontrado, mas a portaria recebeu. Esse é um risco que foi levantado, debatido e infelizmente passado É do lado. importante isso aí. Porque fica uma brecha grande, né? Fica uma brecha grande de a portaria receber tudo. Sim. E numa triagem descobrir, puxa, mas esta pessoa aqui já não mora mais aqui. Ou não mora, ou então está viajando. Foi viajar, vai ficar 3 meses viajando. Não, o fato de estar viajando, isso não implica o recebimento. Tá. Não, mas, por exemplo, a pessoa em si, ela não foi notificada, né? Mas e o prazo, né? O Ela está prazo, viajando. ele não seria um impedimento a essa viagem. O problema maior é não morar mais lá. É não morar mais lá e você não alterou o cadastro, ou a pessoa que está na portaria está inabilitada para falar, esta pessoa não está mais aqui. Que é quase sempre, né? Infelizmente. Que a pessoa não está mais aqui. E o duro é que o correio, ele já levou o aviso de recebimento embora. Entendi. E o recebimento da portaria é válido como se fosse o meu recebimento? Sim, ele é válido. No procedimento comum. No procedimento comum. Na execução, não. Na execução ainda continua sendo necessário a presença da pessoa. A presença não, o ato pessoal.
Ok. Doutor Cris, eu queria fazer uma pergunta assim, mais generalizada. Assim, como que você está vendo o impacto dessas mudanças, né, de uma forma geral? Em discussões, em fóruns, em reuniões que você tem participado bastante, até desde que essa mudança veio, realmente está existindo muitas discussões, muitos debates. Como que você está enxergando isso? Ninguém é dono da verdade, nem mesmo a jurisprudência ainda tem uma posição definida sobre alguns casos. Nós tivemos em maio uma decisão sobre citação por carta em execução, que foi uma ação de condomínio, que foi uma decisão muito polêmica. Imediatamente em julho existia uma chuva de jurisprudências contrária àquela decisão de maio. Quer dizer, nem mesmo o tribunal ele tem definido Está coeso nesse assunto, o né? que vai ser resolvido. Eu estou falando agora voltado para condomínios. Tá? Outros aspectos também são muito sérios. Uma grande preocupação que nós temos, um grupo de pessoas que começaram a estudar o código com esta visão para condomínios, é que também permite o novo código vender facilidades. E essas facilidades, elas têm que ser coibidas e têm que ser observadas pelo síndico. Então, cria para o síndico mais uma preocupação, síndico, administradores, para todos aqueles que mexem com o condomínio. A preocupação de não deixar cair tudo numa vala comum. E não se comprar ilusões. Então, a frase que você deu primeira, né? Execução é rápida, facilita, em termos. Por teoria, sim, mas na prática não tanto. Porque na prática eu dependo de uma análise específica se é realmente uma execução que eu vou ter que entrar. Essa rapidez pode ser um tiro no pé, pode ser um grande problema. Um grande problema, tem que ser avaliado, tem que ser estudado, tem que ser planejado. Uma das atividades que o Código busca do advogado hoje é um planejamento jurídico da causa. Por quê? Ele tem várias opções. Essas várias opções de solução de conflitos vão desde um pré-processual. Eu não preciso entrar com um processo. Eu posso ir num SEJUSC, num pré-processual ou numa câmara privada de mediação e arbitragem e solucionar meu problema. Sem dúvida. Bom, gente... Muito legal, viu? Doutor Cristiano, Não, e a gente começa a falar, né? Certamente numa matéria extensa, temos problemas demais, né, doutor? Então, para serem resolvidos... Muita discussão pela frente ainda, né? Essa discussão vai longe. Essas modificações, como vocês podem ver, não são tão simples assim. Não é a rapidez, como ela não está inserida em todo o processo, inclusive jurídico, né? Ela acaba causando distorções e acaba causando, às vezes, um problema ao invés de uma solução. Então, o bom senso e a intermediação ainda é um melhor caminho para você. E se você tiver alguma dúvida, né, Eliana? Alguma questão que você queira, estaremos aqui para que o nosso doutor Cristiano, ou qualquer pergunta que você tenha, para que esclarecemos para você com toda a qualidade da informação que temos para te dar. Eliana, temos também aqui uma coisa, né? O doutor tem um livro que nós vamos... Ele vai vir aqui outro dia para contar para nós. Eu queria mostrar, se a gente tiver a imagem do livro aí, eu queria que você falasse rapidinho sobre o livro, doutor Cristiano. Sou síndico e agora? Fica uma dica aí para você, síndico, que queira estar buscando mais informações para você, para sua gestão. O livro é um livro em linguagem não jurídica, um livro realmente para pessoas que atuam com a área de condomínio. Nós dividimos em 11 lições o Código Civil que trata sobre o assunto condomínio. Ele trabalha desde o momento do surgimento de um condomínio pela legislação até quando se encerra um condomínio pela legislação. Passa por aí as necessidades que nós precisamos saber a respeito de assembleias, quórums, mas sempre de uma linguagem muito tranquila, sem precisar juridiquês ou você pegar um dicionário jurídico para trabalhar o assunto. Então vamos trazer o doutor para contar um pouco mais a história desse livro em breve. E é isso aí. A nossa dica é Sou Síndico e agora? E é uma boa pergunta, gente. Já é um tema para uma próxima pauta, para o doutor Cristiano voltar aqui, né? Conversar com a gente mais um pouquinho, tá bom, doutor Cristiano? Fica aí o convite aí.
Então, eu quero agradecer mais uma vez, doutor Cristiano. Você que quer estar fazendo perguntas a respeito do novo Código Civil para o doutor Cristiano, pode mandar sua pergunta para o participe@uptv.com.br, que a gente vai estar encaminhando para ele e com certeza vai te dar bastante esclarecimento, né? Bom, muito boa noite. Doutor, suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença aqui, que sempre enaltece nosso programa. Eu agradeço. Você, síndico, que tenha uma causa ou que vai fazer um contrato, hoje a legislação permite que você crie dentro dos seus contratos, crie dentro do seu condomínio uma visão de multiportas, várias soluções para um conflito que pode até ser instaurado ou não preventivamente. Verifique, procure um advogado de sua confiança, verifique estas possibilidades que existem, usem dos instrumentos necessários para que você tenha uma rapidez na sua solução. Essa fica a dica que a gente Super dá. dica aí, né? O Código de Processo ainda tem muito chão pela frente, muita discussão, e no que for possível, a gente vai estar trabalhando com ele. Estaremos aqui com você sempre que você precisar, né, Adriana? A gente finaliza agora o programa de hoje, agradecendo a todos os convidados que passaram pelos 4 quadros do nosso programa, agradecer a todos vocês síndicos que também participam, que colaboram também com sugestões de pautas, ao André também da assessoria condominial, a todos os nossos parceiros também que vêm contribuindo para o nosso programa continuar levando esse tipo de informação para todos vocês síndicos, para todo o nosso público em geral. Especialmente a direcional, né, que tem nos ofereceu a possibilidade de estar com o doutor aqui hoje. É isso mesmo. Então, um grande abraço para vocês e terça-feira que vem, agora nós mudamos o horário para 17h30, né? O nosso programa aumentou de tempo, antes era 1 hora, agora passa a ser 1h30 de programa, até pela qualidade de conteúdo que nós temos agora. Então, vocês vão ter muita informação a partir de agora, então, essa semana, 5h30 da tarde e toda terça-feira esperamos vocês aqui pela UpTV. Um abraço.